A ida para o mercado via digital é um gasto ou é um investimento, na tua visão? Ah, não tenho nem dúvida na resposta, né? Mas vamos contextualizar aqui. Quando você parte para o digital, você tem também que ter uma governança bem alinhada com isso. E não porque não ter uma governança digital também. Então, você tem uma presença no mercado digital, você tem que ter uma governança digital. E você começa com indicadores, KPIs, você tem que ter alguma maneira de avaliar aquilo que está acontecendo. Quantas pessoas viram o anúncio que a gente colocou? Quantas pessoas foram impactadas pelaquela mídia que a gente colocou no Instagram ou no Google? A partir daí, quantos daqueles que entraram em contato com a gente, que responderam àquela mídia? Desses que entraram em contato, quantos efetivamente mostraram o interesse, que a gente chama de leads qualificados, né? Mostraram o interesse de virar paciente realmente da clínica, no meu caso. E daqueles que viraram pacientes, quantos que efetivamente fizeram o tratamento? Que é um outro indicador importante. E os outros indicadores que nós médicos já estamos acostumados, né? Desses que fizeram o tratamento, quanto que deu certo, quanto que engravidou, quanto que a gravidez evoluiu até o fim. Então você precisa ter isso, claro, estou simplificando de uma maneira muito, muito sucinta. Mas se você não tiver números, não tiver indicadores, não souber analisar os números, porque ter os números é a primeira parte. Mas depois você tem que ter uma inteligência que vai analisar aquilo e dar caminhos. Aí é onde o mentor entra muito fortemente. Ter os números não é difícil. Hoje tem vários sistemas que fazem isso. Mas a análise de dados, isso não tem inteligência artificial que eu ainda conheça que faça melhor do que alguém que teve a experiência de vida. Então, resumindo a história, né, a gente trabalha com o famoso ROI, ROAS. Claro que vale a pena. A gente, na clínica, eu posso até abrir isso. A gente tem um retorno sobre o investimento de marketing de 30, 40 às vezes. Então é uma fábrica de fazer o negócio funcionar. Você investe R$ 1 e você recebe 40 de volta nos anúncios que a gente coloca. Funciona muito bem. No Mãe Vitaminas temos também nossos indicadores. A gente ainda é uma startup, ainda esses indicadores são mais discretos no momento, né? Tímidos. Tímidos. Chegaremos em ROAS de 200, porque num produto é muito mais fácil você escalar do que num serviço, né? A gente vai ter indicadores muito mais altos em breve. Mas é fundamental. Esse investimento no digital, ele traz retorno, o retorno é rápido, mas tem os seus desafios de você manter a qualidade naquilo. Agora, falando um pouquinho do mercado onde nós, por meio da Mãe Vitaminas, e você, por meio da tua prática clínica, né, como especialista em fertilização, em fertilidade humana, vamos falar um pouco desse mercado específico e das mudanças que o comportamento humano vem trazendo nos últimos anos para cá. Então, pelo que a gente conversa, e de novo, você já fala muito bem de M&A, eu falo alguma coisa com relação à fertilidade humana, vida da mulher e tudo mais. A gravidez sendo postergada, gerando ali oportunidades para negócios dentro desse setor, como, por exemplo, o laboratório de congelamento de óvulos que você tinha. A gente agora entrando de uma maneira pioneira, inovadora com esse produto, com essa super vitamina que suplementa e que dá base para a mulher conseguir engravidar em qualquer idade ou com a postergação da gravidez, ela tem um suplemento vitamínico que permite que ela tenha as melhores condições possíveis, não só para engravidar, mas para engravidar bem, para nutrir bem o embrião e a própria mulher ao longo de todo o caminho. Fala um pouco dessa mudança comportamental da vida da mulher moderna hoje, que vem sendo comentada, mas por nós vem sendo respeitada e suplementada como a gente pretende na Mãe Vitaminas. Conta aí um pouquinho. A gente continua nesse processo. Isso vem sendo cada vez mais agravado e é importante que hoje seja tão divulgado em espaços que anteriormente a gente não teria como falar disso. A gente está aqui num podcast de empreendimento, de empreendedores, de M&A, e de repente a gente está falando de fertilidade, porque é algo que a gente empreende nessa área. Então, de maneira geral, 15% da população tem infertilidade. Esse é um dado histórico da Organização Mundial de Saúde. Envolvendo homens e mulheres. Homens e mulheres. Embora tenha até um aumento hoje, eu acho que até um pouquinho mais, 18%, pode chegar talvez a 20% da população, em grande parte por causa das mudanças de estilo de vida que tanto homem quanto mulher tiveram nessas últimas décadas, principalmente as mulheres. As mulheres entraram no mercado de trabalho, elas tiveram sua liberdade financeira, sua liberdade profissional. Nós temos várias mulheres em posição de destaque, CEOs de grandes empresas, presidentes, administradoras, tem empresárias, empreendedoras, temos tudo que é possível a mulher atingiu e conquistou.
Só que ela precisou deixar alguma coisa para trás, que foi a maternidade. Precisou fazer com que isso ficasse postergado na vida dela para que ela pudesse se capacitar, pudesse estudar, se desenvolver. E muitas vezes esse momento que ela está pronta para engravidar é depois dos 35, depois dos 40 anos, que é o momento que a gente sabe que a qualidade dos óvulos já não é mais tão boa. Mas explica essa questão da qualidade dos óvulos, porque apesar da longevidade ter aumentado, tem algumas características que a mulher preserva, que a natureza preserva na mulher. A qualidade do óvulo, quando que ela atinge o pico e a partir de quando ela começa o declínio e a partir de quando já começa a gravidez a ser algo complexo de ser administrado com segurança. O pico da qualidade dos óvulos é entre 20 e 25 anos. Depois começa a cair a qualidade e a quantidade também, mas de uma maneira ainda discreta. Agora, depois dos 35 e especialmente depois dos 40 anos, tanto o número quanto a qualidade já entram em resultados críticos. A mulher ainda não entra na menopausa, ela continua produzindo hormônios, ela continua menstruando normalmente, mas a chance de engravidar e o risco, principalmente de ter síndromes, aumenta muito depois dos 40. E aí é onde entra a medicina reprodutiva que pode ajudar com isso. Os tratamentos podem resolver essa questão da gravidez com segurança, a gente consegue ter análise genética dos embriões, a gente consegue ter, em último caso, os óvulos doados, mas é um problema que a sociedade vai ter que conversar e tem outras questões ainda que a gente vai viver que impactam diretamente a economia. Para a gente poder ter reposição da população, a gente precisa ter 2,1 filhos por família. E hoje, vários países não têm essa reposição. Tem alguns locais críticos, Japão, Coreia do Sul, Israel, alguns países da Europa já passam por isso. Então, o Estado, nesses países, ele já paga tratamento de reprodução humana para os casais, porque se você não repõe a população, quem é que vai pagar a aposentadoria daqueles que se aposentaram? Quem é que vai ser a força de trabalho e a produção daqueles países? Muitos têm trazido imigrantes, têm trazido pessoas de fora para suprir essas posições, que gerou uma série de outros problemas. Então, o Brasil não está longe de acontecer da nossa taxa de reposição não ser mais a ideal. E em algum momento eu vejo que o governo vai ter que colocar políticas públicas de reprodução humana e a gente já se antecipou a esse movimento, né? A gente tem todo um ecossistema aí em reprodução, a Mãe Vitaminas faz parte, é um braço disso, onde a gente pode fornecer um produto que ele tem, é uma ideia, a Mãe Vitaminas não é uma vitamina, né? A Mãe Vitaminas é uma ideia, é um conceito de que a gente está ali para ajudar quem quer engravidar, dando acolhimento, dando apoio, através, no primeiro momento, de um suplemento e criação de comunidades, outras ideias que a gente tem que são etapas próximas do nosso empreendimento. Agora, quando a gente pensou não só na fórmula, mas também na metodologia construtiva desse produto para ser comercializado, agora a gente vai ter uma aceleração imensa de impacto, mostrando para o público feminino todo que existe alguém que está pensando nas dores genuínas da mulher, a gente que construiu uma supervitamina. Como que essa supervitamina, na prática, consegue colaborar com o processo? Porque, pelo que a gente já conversou, tem um lado que é fecundou, não fecundou, engravidou, não engravidou. Outra coisa é engravidou, é o começo de uma jornada. Como que uma suplementação, do jeito que a gente pensou, de uma forma inovadora, de uma forma disruptiva, em tudo, na apresentação, na metodologia construtiva, como que isso impacta, além da mulher engravidar, em termos de nutrição e de qualidade, não só do embrião, mas da vida da criança depois de nascer? Em todos os sentidos, né? A gente tem... Tudo isso está nesse contexto da mudança do estilo de vida que a gente vive nessas décadas para cá. O estilo de vida hoje ele é muito pior do que foi décadas atrás, embora tenha uma mudança já de pensamento nisso. E a alimentação é um desses pontos. A gente vê alguns países, como os Estados Unidos e o Brasil também não está muito distante dessa realidade, altos índices de obesidade, alimentação de alimentos ultraprocessados. Então, componentes básicos da dieta, vitaminas são um desses componentes, acabam faltando. A gente acaba tendo deficiência desses nutrientes. Ferro, vitamina D, cálcio, e por aí vai. Tem muitos outros, ômega 3. E esses nutrientes todos impactam demais na formação da criança, porque entram outros conceitos médicos aí para não alongar muito. Tem um conceito que chama epigenética, que é o efeito do meio ambiente sobre os nossos organismos. E quando a mulher está grávida, o meio ambiente daquele embrião, daquela futura criança, é o próprio organismo da mãe. A mãe é que vai nutrir aquela criança através da placenta e não só através disso. Todas as emoções que a mãe sente,
o que ela passa, o que ela cheira, o que ela sente, o que ela vê, as músicas que ela ouve, as emoções que ela vive, aquilo tudo impacta na formação da criança. E as vitaminas não são diferentes, elas estão ali trabalhando na epigenética também. Como que aquilo vai fazer a vida toda daquela criança? E mais, se ela estiver grávida de uma menina, aquela menina tem ovários. Aqueles ovários daquela menina, que ainda é um feto, ainda é um embrião, vão impactar no neto daquela mulher que está grávida, nos netos daquela mulher que está grávida. Então a gente está falando de pelo menos 2 gerações para frente. Se for homem, o cromossomo Y é o mesmo. O meu cromossomo Y vem do meu tataravô lá para trás. É o mesmo Y. Do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, tataravô, é o mesmo. E vai ser dos meus filhos, dos meus netos homens que eu tiver, todos vão ter o mesmo cromossomo Y. Então tudo que eu passar na minha vida e que vão impactar na minha genética também vai ser passado para frente. Por isso que a gente insiste tanto na qualidade de vida, em ter uma vida regrada em todos os sentidos, inclusive na nutrição.